Fala pessoal, tudo bem? Nós somos da Infinity Tecnologia e hoje nós vamos falar sobre os atalhos do Excel que todo contabilista precisa saber. Bom pessoal, eu fiz aqui uma listinha, com os atalhos, só que eu não vou seguir muito por aqui não, tá pessoal? Vou meio que natural, né? Então, o primeiro atalho que nós vamos falar é o CTRL ponto e vírgula. Esse CTRL ponto e vírgula, ele tem por objetivo colocar a data atual, né? Então, se eu digitar aqui CTRL ponto e vírgula, ele vai colocando aí a data de hoje, né? Só que é o seguinte, pessoal, esse atalho, ele funciona como se fosse um carimbo, né? Ou seja, ele não é dinâmico. Então, se eu abrir esse arquivo amanhã, ele vai permanecer com a data de hoje, né? Com 6/10. Então, caso eu queira que seja uma fórmula dinâmica, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar uma fórmula. Então, eu vou utilizar a fórmula hoje, né? Então, eu digito igual a hoje, dou um tabzinho para abrir parênteses, não preciso escrever nada dentro do parênteses, fecho ele e dou um Enter. E aí sim, utilizando a fórmula hoje, quando eu abrir o arquivo amanhã, ele vai atualizar automaticamente a data. Tá bom, pessoal? A mesma coisa funciona para o atalho da hora, que é o CTRL SHIFT ponto e vírgula. Né? Só acrescenta aí o Shift no atalho. Então, CTRL SHIFT ponto e vírgula, ele coloca aí a data atual. Né? Só que da mesma forma, ele é como se fosse um carimbo. Se eu entrar amanhã, ele não vai atualizar a hora automaticamente. Para que eu possa fazer isso, eu tenho uma fórmula, eu posso utilizar a fórmula agora, por exemplo. Né? Agora, dou um tabzinho, fecho. E da mesma forma ele apresenta a data atual, então quando eu for, assim que for atualizando o arquivo, salvando, ele vai modificar automaticamente a hora. Tá bom, pessoal? Então é importante aí falar sobre esses dois atalhos, que é bastante utilizado. Bom, um outro atalho importante é o Ctrl D, pessoal. O Ctrl D, ele funciona da seguinte maneira, ele preenche a informação, a mesma informação da última linha. Né? Então, como é que funciona? Né? Se eu seleciono essa linha, arrasto para baixo aqui, por exemplo, se eu dar um Ctrl D, ele copia a informação que está na última linha. Né? Então, eu não tenho que ficar digitando de novo, nem copiando e colando. Então, esse atalho também é muito utilizado para repetir as informações. Um outro atalho importante, pessoal, é o F4. Né? O F4 ele tem aí duas funções que são bem importantes aí para os profissionais contábeis. Uma, que ele refaz a última ação, e a outra é que ele coloca os cifrões na tela. Né? Como é que funciona? Né? Como é que é feito o atalho F4? Como é que é utilizado? Primeiro, para refazer uma ação, eu vou aqui pintar esse valor de 10.000. Então, melhor. Eu vou aqui pintar a forma de pagamento em dinheiro. Né? Vou colocar aqui em amarelo. Bom, pintei a célula. Aí vamos supor que eu tenha que preencher, que pintar toda a célula que esteja em pagamento em dinheiro. Né? Então, para eu não ficar toda vez vindo aqui, indo lá no barril de tinta e colocando o amarelo, é só eu apertar o F4 que ele repete a última ação que eu fiz. Então, uma das utilidades do F4 no Excel é essa, né? Refazer a última ação. A outra questão que eu falei com vocês é, por exemplo, para fixar, né? O cifrão ele é muito utilizado nas fórmulas para fixar as células que eu quero utilizar, para eu não ter, quando eu arrastar essa fórmula para as outras células, ele não modificar as células de origem. Bom, como assim, né? Por exemplo, aqui eu vou somar esses dois primeiros valores aqui. Né? Vou vir aqui igual a soma, um tabzinho, seleciono esses dois valores, fecho o parênteses e dou um Enter. Bom, aí ele somou, né? 5.000 mais 1.000 deu 6.000. Se eu arrastar a célula para baixo, se eu quiser repetir essa mesma fórmula, né? Esses mesmos campos de soma, se eu arrastando para baixo, ele modifica o valor. Porque ele também arrasta a célula, né? Então ele vem aqui, ele está somando 1.000,
mais 8.000, que é a célula que vem logo a seguir, que está dando 9.000. Mas caso eu queira fixar essa fórmula, para que ele sempre some esses dois primeiros valores, eu tenho que fixar. Então, para isso, eu utilizo o F4. Né? Seleciono o campo que eu quero fixar, venho no F4 e dou um Enter. Né? Arrastando a fórmula para baixo agora, depois de que eu fixei, ele vai lá e repete, porque ele utiliza os mesmos campos. Né? Ele não alterou, não modificou o campo calculado. Bom, então essa é uma nova funcionalidade aí, uma outra funcionalidade do F4. Bom, pessoal, outro atalho importante é o atalho para criação de tabela, pessoal. Como eu disse em outros vídeos, trabalhar com tabela é muito importante, é uma boa prática do Excel, tem várias vantagens. Então, caso eu não queira toda vez vir aqui inserir tabela, é só eu selecionar toda a base que eu quero transformar em tabela e apertar o Ctrl Alt T, né? E aí ele me pergunta os campos, né? Eu dando OK, pronto, aí ele transforma meus dados em tabela, tá? Então, esse é mais um atalho importantíssimo. O outro atalho importante, que funciona quase da mesma maneira, é o Ctrl T, né? O Ctrl T ele tem por objetivo selecionar todos os dados que estejam preenchidos, né? Que estejam com preenchimento, né? Então, até onde tem preenchimento, ele vai selecionar. Então, também é uma vantagem aí quando eu não trabalho com tabela, por exemplo. Eu quero selecionar toda a base de dados. Outro atalho importante, pessoal, é o Ctrl Espaço. O Ctrl Espaço ele tem por objetivo selecionar a coluna. Então, se eu seleciono aqui uma coluna e aperto o Ctrl Espaço, ele seleciona toda a coluna. Né? E agora, se eu aperto o Shift Espaço, por exemplo, seleciono aqui no horário do cliente e o Shift Espaço, ele seleciona toda a linha. Então, um pouquinho diferente. Bom, pessoal, outro atalho bem importante é o atalho que transforma os valores em moeda, né? As células em formato de moeda, né? É bem utilizado pela gente, a gente sempre está aí utilizando esse formato, né? Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar esses valores aqui tudo como geral, né? Colocar em formato geral. E agora eu vou usar o atalho Ctrl Shift 4, né? E olha que legal, ele transforma aí, coloca tudo em formato moeda, né? Então isso me poupa um tempo de às vezes vir aqui e modificar a forma, né? O formato do número, né? Ou até mesmo de ficar mudando um a um. Então é uma coisa que eu ganho tempo também, tá, pessoal? E outra coisa que é importante, falando aí já de formatação, né? É o atalho Ctrl 1, né? Que ele abre para mim toda a parte de formatação de célula, né? Então eu consigo fazer várias coisas aqui, né? Então Ctrl 1 também é um atalho importante. Só voltando aí ao último atalho que eu falei, né? O Ctrl Shift 4, é importante frisar que esse 4 que nós temos que utilizar nesse atalho é aquele 4 que tem um sinal de cifrão em cima, né? Que normalmente fica em cima das letras. Se eu utilizar o 4 daquela barra onde tem somente os números, né, que normalmente fica no canto direito do teclado, o atalho não vai funcionar. Então é importante falar isso, tá, pessoal? Para quem tem aí, tem que ser o 4 que tem um cifrão lá em cima, tá? Falei do Ctrl 1, que é para abrir a formatação de célula, né? E aí eu tenho outros atalhos que são importantes, por exemplo, que é o Ctrl B, né? Que ele salva, o Ctrl B ele salva o arquivo, né? Então eu não tenho que toda hora vir aqui em arquivo, salvar, então é importante também. O outro atalho importante é também o F12, né? O F12 ele salva como, né? Então ele me dá a opção aí de salvar o arquivo em outro lugar. Então eu não tenho também que vir aqui em arquivo, salvar como. Então é mais um atalho aí importante. Dentre outros, pessoal, tem o Ctrl Z também, que ele desfaz a última ação também. Então, ó, a última ação que eu fiz foi colocar em formato de número, né? Então ele tira para mim, ele tira a minha última ação, né? A última coisa que eu fiz, né? Dou um Ctrl Shift 4 aqui, ele coloca de novo aqui em formato moeda. Então o Excel tem muitos atalhos importantes, pessoal. É bom dar uma pesquisada. Nós da Infinity vamos disponibilizar um material com os atalhos do Excel, com a grande maioria deles.
mas achamos esses atalhos os mais importantes aí que o contabilista não pode deixar de saber a utilização deles. Tá ok, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.